Exatamente. Então, isso é bastante importante. A gente começar dizendo o que é um vírus, né? Enfim, o vírus é um agente infeccioso extremamente pequeno. Eu sempre falo isso. Ele, por exemplo, o coronavírus ele é 1000 vezes menor do que a espessura do fio de cabelo. Então, não é visível a olho nu. É extremamente pequeno, simples, mas como a gente vê, né? Faz um estrago bastante grande. E a principal forma, uma das principais formas durante essa pandemia de se estudar vírus, em especial o vírus SARS-CoV-2, né, o vírus da Covid-19, é fazendo sequenciamento genético, que é uma área que assim avançou muito nesses últimos 12 meses, assim, de forma absurda mesmo. De tal maneira que, só para dar a vocês uma noção de escala, né? Atualmente, já foram sequenciados mais de 300 mil genomas de coronavírus. Isso não é nada comparado com o número real de vírus que existem. Então, isso é uma fração pequena. Então, 300 mil. Isso é um número enorme. E o primeiro genoma sequenciado desse vírus foi disponibilizado ali em janeiro do ano passado, dia 10. Ou seja, já tem agora um ano que esse genoma ele foi liberado. E através do sequenciamento genético é que a gente pode, de fato, monitorar essas mutações que surgem naturalmente, porque é da natureza do vírus sofrer mutações. Eu tenho aqui uma imagem, tipo um cartoon, que é bastante simples, mas que ilustra bem, que eu vou compartilhar. Então, isso aqui é um ciclo viral. É como que o vírus se reproduz, digamos assim. São várias etapas, né? A gente vê aí, etapa 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. A 1 é a adsorção, é o momento onde o vírus, digamos, toca a célula e se liga. A etapa 2 é a entrada do vírus. A 3 é o desnudamento, quando o material genético do vírus ele é exposto dentro da célula. Daí segue para etapas 4 e 5. A 4, por exemplo, o material genético do vírus serve para a produção do RNA mensageiro, que hoje a gente fala muito, e é essa moléculazinha representada aqui pela cor amarela. E é basicamente a molécula usada em muitas das vacinas, como a vacina da Moderna, da Pfizer, né, também. Os RNAs mensageiros são usados para se fazer proteínas, que aqui estão representadas aqui em verde e laranja. O ponto desse slide aqui, na verdade, é para mostrar a questão da mutação, né? Onde que ela ocorre? Ela ocorre nessa etapa 5, que é a etapa de replicação do material genético. O vírus, quando entra no nosso corpo, como a gente está vendo aqui, ele invade a célula para fazer cópias de si mesmo. E nesse processo de cópia, ele também tem que fazer cópias do material genético deles. E nesse processo de cópia, que é super rápido, erros acontecem. Então, uma letra do código genético do vírus pode acabar sendo substituída por outra. Então, aqui a gente tem um exemplo de uma mutação, certo? Ô Anderson, o que faz um vírus ele ser tão fácil de mutar assim? E o coronavírus é realmente um vírus que muta muito fácil em relação aos outros vírus da natureza? Então, o material genético digamos, do coronavírus, especificamente, não é feito de DNA. Não é um DNA, é um RNA viral. E as moléculas de RNA, elas são copiadas por uma maquinaria molecular do vírus, que é uma maquinaria propensa a erros. E esses erros, na verdade, para o vírus, em muitas circunstâncias, são, na verdade, acertos. O vírus está ali tentando diversificar o seu conjunto de armas, digamos assim. Muitas vezes, quando há uma troca, há uma mutação, na grande maioria das vezes, são mutações que não são benéficas ao vírus. O vírus sofre com elas e acaba sendo eliminado. Existe uma pequena fração
que é neutra ou oferece alguma vantagem. E dentro dessas, existe uma minoria mesmo que vai oferecer alguma vantagem. Então, essas mutações, elas são as mutações que oferecem alguma vantagem para o vírus, elas são bastante raras. Mas como você mesmo citou, né, Lucas, essas mutações, elas são muito frequentes. No caso do coronavírus, cerca de 2 mutações ocorrem por mês. Então, isso é uma taxa evolutiva relativamente rápida. Os vírus, a gente sabe que são os organismos que evoluem de forma mais rápida, né? Não é nada comparado a como um animal evolui. Não é uma taxa tão rápida quanto 2 mutações por mês. Isso é um traço único dos vírus. Certo. Uma dúvida aqui. A mutação ela vai ser um erro, então? Então, o coronavírus, ele está tendo 2 erros por mês? Seria mais ou menos essa ideia? Mais ou menos. A gente enxerga dois erros por mês. Mas o que acontece com aquelas mutações que são, na verdade, desvantajosas? Elas são eliminadas, a gente nem vê elas no final, entendeu? Então, existe uma diferença no conceito, assim, em evolução molecular, existe uma distinção mais técnica, né? Entre o que é uma mutação e o que é uma substituição de nucleotídeo. Uma mutação é a troca, né? O ato de fazer a troca. Mas o que sobrevive, digamos assim, no final, a gente enxerga, e aquilo a gente chama de uma substituição. É algo que conseguiu ter. Então, a gente passa a chamar aquilo de substituição. Então, o certo seria dizer 2 substituições por mês. Se a pergunta for quantas mutações, aí já é uma outra questão, porque milhares devem acontecer, a maioria delas é desvantajosa, parece, e esses pequenos exemplos aí, que são neutros ou que podem, eventualmente, trazer alguma vantagem, que a gente passa a chamar de uma substituição de nucleotídeo. Legal. Entendi.